Boa noite, amados irmãos e irmãs que nos ouvem nos seus lares neste momento. Este é um momento muito ímpar para nós, porque a igreja, num sentido geral e lato de Brasil, toda praticamente está se reunindo neste momento com lives como esta. Nosso culto em espírito e em verdade, nós podemos compartilhá-lo com as famílias, com os irmãos, em toda parte. Essa noite eu quero falar, agradecendo já ao reverendo João pelo convite e à igreja também pela paciência de nos ouvir, falando sobre tempo para renovar a esperança. Gostaria que você confirmasse comigo esse tema, tempo para renovar a esperança. Lamentações, capítulo 3, versículo 21 ao versículo 23. Enquanto você abre a sua Bíblia, enquanto você aciona aí o seu smartphone para poder checar esse texto das Escrituras, nós vamos fazer essa leitura. Eu peço que você acompanhe reverentemente onde quer que você esteja. Quero trazer isto à memória, portanto, tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Lamentações de Jeremias, em torno de 556 anos antes de Cristo, durante o cativeiro da Babilônia. Lamentações, como nós estamos meditando aqui nesta noite, o livro de Lamentações significa o conjunto de lamentos. Este livro de Lamentações é primeiramente um conjunto, porque é uma forma ordenada e poética de lamentos do povo judeu, expressos através de Jeremias e também de poemas comuns e públicos. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 35, versículo 25, nós lemos ali que durante a morte do rei, Jeremias, ele fez um lamento por causa da derrota e por causa do sofrimento do povo judeu. Esses lamentos, então, foram registrados ordenadamente e também junto com outros lamentos populares, como, por exemplo, citados no capítulo 3 e capítulo 5, formaram, então, o conjunto de lamentos do povo judeu pelo cativeiro, pelo exílio, e por isso o nome Lamentações. Ok, o que foi o cativeiro babilônico? O cativeiro babilônico, também chamado de exílio na Babilônia, é o nome geralmente usado para designar o exílio dos judeus. Antigo reino de Judá, que foi quase que todo levado para a Babilônia sob o governo de Nabucodonosor II. Teve início no ano 609 a.C., com a rendição de Joaquim, rei de Judá. Durou até 537 a.C., em virtude da conquista persa da Babilônia. Então, Ciro, também chamado de ungido de Deus, o rei persa, que ordena então que os judeus retornem gradativamente a Jerusalém, começando por Neemias e depois Esdras, para a reforma dos muros, a reforma do templo. Posteriormente, então, Esdras é chamado para a reforma religiosa. Nestes aproximadamente 70 anos, a atividade profética do Antigo Testamento foram registradas por vários profetas, maiores e menores. Chamados maiores porque aqueles que têm um conjunto de maior profecias e aqueles que têm um conjunto de menores profecias são chamados de profetas menores. Os profetas, então, que se destacam nesta época são Jeremias, Ezequiel e Daniel. O que aconteceu durante este período de cativeiro, ou seja, de exílio na Babilônia? Derrotas sucessivas.
as crises políticas internas em Israel e Judá fizeram com que o povo não prevalecesse. Estas crises derrotavam o povo internamente. A pobreza, por causa daqueles que ficaram na terra de Judá, os mais ricos, os tesouros, foram levados cativos todos para a Babilônia. Entre eles, então, que foram levados jovens como Daniel, Azarias, Israel, que são seus amigos de oração, fizeram diferença naquele reino. Mas os mais pobres permaneceram em Judá. E por causa disso, então, o povo era oprimido. Centenas de profetas e profecias se destacaram neste período. Aquelas que foram registradas por homens santos, inspirados por Deus, estão nos registros bíblicos dos livros veterotestamentários. Em terceiro lugar, uma oposição religiosa aos dominadores quanto aos costumes, a linguagem, a religião e a arte. O povo vivia em conflito pela nova língua que entrava, que assolava, destruía aquele hebraico bíblico, que entrava em conflito também com as escrituras, o comportamento religioso dos dominadores. E assim o povo de Israel, eles tiveram que aprender a viverem 70 anos debaixo de uma dura escravidão, uma dura servidão. Parece-nos uma imitação daquela história do Egito, mas por 70 anos eles curtem então esse cativeiro. Em quarto lugar, está a ruína das cidades de Judá, especialmente Jerusalém. Os muros são derrubados. As portas de entrada da cidade são queimadas. O templo é praticamente destruído. Os judeus se esquecem da Torá. São 70 anos de sofrimento, 70 anos de servidão. Talvez eu esteja falando isso para você nesta noite, você esteja murmurando, reclamando por esses 6 meses que estamos confinados por causa da pandemia. Meus amados irmãos, não reclame, não reclame, porque mais sofreram estas pessoas aqui. Deus está nos colocando à prova. Deus está colocando à prova a sua igreja, Deus está provando o mundo inteiro. Isto é bíblico, isto é fato. E nós só vivemos ainda 6 meses. O que são 6 meses para 70 anos? Qual o objetivo, então, de tamanho sofrimento, se é que nós podemos compará-lo a este que nós estamos passando hoje? Em primeiro, nós podemos observar no registro bíblico do texto que acabamos de ler. Quero trazer à memória, portanto, tenho esperança, ou em algumas versões, aquilo que me dá esperança. Que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Olha essa palavra, de não sermos consumidos. Isto traz aqui um registro muito sério, de que a destruição e o cativeiro foram um conjunto do juízo divino pela prática incondicional ao pecado e desobediência do povo às leis de Deus. O versículo 18 do capítulo 1 diz assim: Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. No versículo 14 diz assim: o jugo das minhas transgressões atadas em tuas mãos. Ora, o profeta está registrando aqui o juízo de Deus por causa do pecado do povo. E se é que eles não foram consumidos, deve-se unicamente às misericórdias de Deus. Mas o juízo foi exercido. Às vezes, quando passamos por problemas em nossa vida, podemos também dizer o seguinte: mas eu não mereço estar passando por isso. Ora, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós, como todos os seres humanos, trazemos em nós um conjunto dentro da nossa natureza
uma inclinação ao pecado. E por esta simples inclinação, estamos devedores diante do Senhor. Há um registro aqui de que nós somos pecadores. Talvez você, quando assiste algum vídeo e mostra alguém que sofre com uma doença, sofre com uma necessidade, e você diz, coitado dessas pessoas, ou coitado de mim. Mas, querido irmão e querida irmã, há um registro celestial que nós somos indesculpáveis diante de Deus, por causa da nossa desobediência, por causa das nossas transgressões. E aqui este texto nos mostra isso. O povo de Israel estava ali, naquela circunstância, por causa da desobediência deles e das suas transgressões. Em segundo lugar, o texto nos mostra também, pontuando uma forte resistência que nós temos, de forma emocional, ao afeto divino. Como nós resistimos o amor de Deus. Como nós somos duros no nosso próprio coração. O que nos proporciona, então, o abandono da lei, o distanciamento maior de Deus. Se você parar para fazer uma análise nesta pandemia, em que falamos de distanciamento social, em que falamos de lockdown, mas o pecado, ou seja, a desobediência dos princípios que devemos ter para com o nosso Criador, nos distancia cada vez mais de Deus. A nossa comunidade científica, filosófica, as pessoas de uma maneira geral, nós temos mais nos preocupado com a vida em si do que com o Criador e doador da vida. De forma que os nossos afetos emocionais se distanciam cada vez mais de Deus. Há algumas coisas aqui dentro deste livro, no capítulo 2 de Lamentações, versículo 10, que diz assim, mostrando a situação emocional do povo de Israel. Sentados em suas terras, se acham silenciosos os anciãos da filha de Sião. Lançam pó sobre a cabeça, cingidos de cilício, as virgens de Jerusalém abaixam a cabeça até o chão. O estado emocional do povo estava assim. O distanciamento de Deus era muito grande. E por último, em terceiro lugar, o texto que nós tomamos aqui nesta noite é o texto que nos mostra que é tempo de renovar a nossa esperança. Então o texto diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então, em terceiro e mais potencioso lugar, está aqui o fato de relembrar e afirmar a lealdade divina no meio das crises, no meio das dificuldades, no meio das turbulências. Primeiro lugar, Deus não muda. Deus não mudou. Embora os problemas sejam grandiosos, o nosso Deus é o mesmo. Por maior que sejam as nossas tribulações, Deus será sempre o mesmo. As suas misericórdias sempre serão a causa de não sermos consumidos, da nossa sobrevivência. As suas misericórdias se renovam e nunca se acabam. Toda vez que eu ligo a minha televisão, e por um lado vejo a tristeza que é mostrada pelos repórteres, mas em algum momento alguém diz, há uma esperança porque alguém está fabricando uma vacina. Eu volto os meus olhos a Cristo e agradeço, porque as suas misericórdias não têm fim. E mesmo sobre essa massa de seres humanos, de mais de 12 bilhões de seres humanos sobre a Terra, o que nos mantém vivos é porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Salmo 102 diz assim, mas tu, Senhor, permanecerás para sempre e a tua memória de geração em geração, desde a antiguidade fundaste a terra
e os céus, que são obras das suas mãos, eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles envelhecerão como um vestido, como roupa os mudarás, ficarão mudados. Porém, tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Os filhos dos teus servos continuarão, e a sua semente ficará firmada perante ti. Salmo 102, de 12, 25 a 28. Em segundo lugar, o sofrimento sempre tem um fim. Sofrimento que vem para durar para sempre é somente o inferno. Mas enquanto estamos nesta vida, saiba de uma coisa: existem limites para o sofrimento. Apontando para o novo rei que se levantaria na Babilônia, Ciro, por fim, e ele daria fim ao sofrimento do povo judeu. Nós, às vezes, pensamos, ao passarmos por sofrimentos, não estou falando aí de Covid-19, mas estou falando de gente que fica desempregada, de pessoas que enfrentam problemas de saúde na família, ou mesmo de forma pessoal, porque não são aceitos pela sociedade, pertencem a uma minoria, não importa, seja qual for o sofrimento, ele terá um fim. O nosso sofrimento tem limites. Deus colocou um limite para eles e colocou também uma finalidade. Eu quero só lembrar aqui o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, até o versículo 9, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, reservada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo, na qual exultais, ainda que agora por um pouco tempo seja necessário que estejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Em último lugar, a esperança. Não só registrar o pecado e o juízo, não só pontuar a nossa distância emocional, afetiva, mas também o texto nos chama para recobrarmos, para renovar a nossa esperança em Cristo, em Deus. A esperança é a força da fé sincera. A esperança deve ser trazida à memória, renovada todas as manhãs, assim como as misericórdias do Altíssimo, do Eterno, do Criador, são renovadas todas as manhãs sobre maus e bons, sobre justos e injustos. Na nossa mente cristã, a nossa esperança deve se renovar todos os dias. Por isso, o profeta diz: eu quero trazer à memória o que me dá esperança, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. No livro de Romanos, o apóstolo Paulo diz, no capítulo 5, verso 2 até o verso 5, por quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também gloriamo-nos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança, e a esperança não se desaponta, porquanto o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Portanto, amados irmãos e irmãs, este momento é tempo de renovar a nossa esperança.
Eu gostaria muito que durante essa semana você fizesse um exercício de fé. E que em Jesus sua fé seja renovada, suas esperanças sejam renovadas. Esteja sempre alerta em nome do Senhor Jesus, mesmo não importando o distanciamento ou qualquer afastamento, mas que a nossa esperança, o nosso afeto com o Senhor esteja cada vez mais e mais próximos. Que Deus nos abençoe, não desista, não cruze os braços, não entregue-se à tristeza. Lembre-se que estes tempos de pandemia, de afastamento, estão sendo vividos por apenas 6 meses. E se durarem, ainda que 70 anos, como crentes em Cristo Jesus, tenhamos a ousadia do profeta de olhar para o nosso entorno e dizer: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Você que nos ouve, que ouviu essa mensagem, compartilhou essa mensagem. Quero orar por você. No lugar onde você está, então, você fecha os seus olhos, olha pela fé para o Senhor Jesus agora. E peça a Ele, em nome de Jesus, sinceramente: Senhor, renove a minha esperança. Transforme o meu coração todas as manhãs. E que em nome do Senhor Jesus, esta seja a minha vida e a minha mensagem. Que nesses momentos de tribulação que temos vivido no planeta, de provação da nossa fé, nós saiamos com a esperança renovada, com a vida transformada pelo poder do Senhor. Oremos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te somos gratos porque o Senhor achou por bem que passássemos por provações como esta, que jamais eu, como pessoa, tinha a noção de que um dia passaria. Mas se estamos passando, Senhor, porque Tu tens um propósito para tudo isso. Ajuda-nos a renovar, a recobrar todas as manhãs a nossa esperança, a olhar, ó Deus, para os princípios da Tua palavra, nos aproximarmos com afeto do Senhor, abandonarmos, ó Deus, qualquer relacionamento e prática com o pecado, e assim nutrirmos um relacionamento esperançoso, de fé, vibrante, com alegria, na presença do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, visita aquelas famílias que, além de enfrentarem esse afastamento, estão enfrentando, ó Deus, problemas com saúde, pessoas que tiveram diminuídas as suas receitas. Cuida, Senhor, de cada um dos Teus filhos em nome de Jesus. Nós te suplicamos, ó Pai, que assim estejam postos os nossos olhos em Jesus Cristo. Que pela fé possamos confiar no Senhor e viver a nossa vida cada dia aos Teus pés. Sê com toda a segunda igreja presbiteriana de Goiânia, guardando cada um dos Teus servos, as famílias, fazendo com que esta igreja possa crescer milagrosamente. Nós te bendizemos, ó Deus, pelo conselho que foi investido hoje pela manhã, pela vida do pastor, do seminarista, que cuidam, ó Deus, do ensino da igreja e da pregação. Te louvamos, ó Deus, por cada membro desta igreja, suas congregações, pastores, que assim o Senhor abençoe esse povo, aqui nesta cidade, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações, as misericórdias, o poder do Espírito Santo, sejam sobre vós, irmãos, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus nos abençoe. Boa semana.